aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A Ele seja a glória, porque eu estou aqui, porque o Senhor me trouxe para cá, para conviver com os irmãos com muita alegria. Vamos colocar em pé então, irmão, vamos orar. Vou pedir a irmã Elza para agradecer então a Deus por tantos irmãos e irmãs aqui, a quem o Senhor acrescentou mais um ano de vida. E após então esta oração, você pode vir aqui, dar o seu abraço, perguntar o nome, e no ouvidinho perguntar qual é a idade, assim, secretamente, de que eu não vou revelar em público, a não ser quem já faz 95, isso aí já, isso não, é hors concours, né? Fora do habitual. Vamos então orar. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui, estamos alegres, por mais uma vez estarmos aqui para bendizer o Teu nome, que esse é o nosso objetivo, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento e pedimos ao Senhor que venha estar com a Tua igreja aqui presente e que esse culto seja um culto só a Ti, ó Deus, que possamos sempre estar pensando nesse momento em Te louvar. Também, Senhor, nesse momento, nós, a igreja, queremos colocar nas Tuas mãos as vidas das pessoas que estão aqui de pé, que aniversariam hoje, que Tu pode, ó Deus, alegrar cada coração, e que aniversariaram também outros dias. Tu esteja com cada um, que eu não me lembro todos os nomes, por isso não irei citar. Senhor, abençoa essas vidas, ó Deus, que sejam cada vez mais servos Teus fiéis e que possa ter um lindo ano pela frente agora, que eles estão começando nas suas vidas, e que Tu estejas presente, ó Deus, nessas vidas para Te servir. Toma conta de cada um, toma conta de nós e perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Podem vir abraçar então. Vamos começar.
O apóstolo Paulo disse que o ser humano é salvo pela graça de Deus. E eu creio que todos nós podemos ler o enunciado do nosso culto que diz: a graça do Senhor nos alcançou. Se você já foi alcançado pela graça de Deus, leia comigo essa frase: a graça de Deus nos alcançou. Nós vamos fazer agora uma série de leituras intercaladas com cânticos. Então os irmãos prestem atenção. Nós temos aí a congregação, depois temos aí um cântico, depois dirigente. Então nós vamos agora realizar essa leitura que fala, justamente sobre a vida de Deus e o nosso relacionamento com Ele. Então a primeira leitura da congregação, vamos todos juntos. Por todo Vamos nos colocar em pé. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
essa maravilhosa graça em nossas vidas. Que possamos reconhecê-lo, Deus, no nosso dia a dia e a todo instante te agradecer por essa graça imerecida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, então, a todos nós nessa manhã. Estamos felizes porque o Senhor nos trouxe à sua casa nessa manhã. Eu queria convidar você, meu irmão, minha irmã, olhasse para o seu irmão, apertasse a mão dele e dissesse assim para ele: vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Que bom estarmos juntos para fazermos essa adoração em espírito e em verdade. Eu não sei quais são as muralhas que você tem para vencer, Jericós que você tem que conquistar. Mas vamos fazer esse cântico agora que diz, que fala esse convite: vem com Josué lutar em Jericó, porque as muralhas cairão, porque é o Senhor quem peleja, quem guerreia por nós. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, teu Senhor vai guerrear. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Suba os montes, suba os montes.
Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, que as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e chão. Cerquem os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, que as muralhas ruirão, que as muralhas ruirão. Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O resumo desse salmo podemos fazer numa frase: no controle tu estás. És meu pastor e nada faltará, às águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle no controle tu estás. És meu pastor e nada faltará, às águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem
sou. E criastes o que sou. E me amas como sou. Ele conhece o nosso coração. E conheces quem eu sou. E criastes o que sou. Ele nos ama. E me amas como sou. Pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Amém. Podem sentar. Os irmãos podem sentar. Nós acabamos de afirmar que Deus está no controle, mas a realidade é que as surpresas da vida, os inesperados, às vezes nos fazem duvidar um pouco disso, né? Diante das adversidades, diante das lutas que enfrentamos no nosso dia a dia, e aí as misericórdias do Senhor nos sustentam, grande é a tua fidelidade. Essa verdade tem que estar enraizada dentro dos nossos corações, para que a gente possa dar continuidade à nossa caminhada, à nossa vida, diante de tantas lutas, diante de tantas adversidades que a nossa peregrinação, o nosso andar, o nosso caminhar nesta terra nos traz. Por isso, nesse instante, nós vamos ter a oportunidade de colocar diante de Deus todas essas ansiedades, todas essas preocupações que nós carregamos dentro do nosso coração. São diversos os nossos problemas. São problemas familiares, problemas financeiros, problemas de saúde, problemas que fogem do nosso controle. E aí Deus no controle está, mas o nosso coração às vezes fica meio fraquejando. E nós necessitamos desse instante, porque a oração é justamente esse elo que nos une a Deus, e nós podemos sentir a sua presença, a sua fidelidade e a sua misericórdia se manifestando através da oração, através do nosso clamor, através do nosso abrir o coração diante dele. Então, nesse instante, nós vamos fazer a leitura desse texto de 1 Timóteo, logo em seguida nós vamos cantar Se Teu Coração Estiver em Paz. Eu vou convidar o nosso irmão Ernesto Gertner, né, que na semana passada passou aí por algumas lutas, nós estivemos intercedendo, a igreja orou por ele, e hoje nós temos o prazer de tê-lo conosco. Ele vai vir aqui à frente, vai estar ao meu lado, e logo em seguida ele vai orar, vai interceder, vai colocar diante de Deus as nossas necessidades. Vamos fazer a leitura do texto conforme o nosso programa nesse instante. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Por isso fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Nós vamos cantar nesse instante. E se você quiser vir aqui à frente, se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar em pé, fique à vontade, mas não deixe de se manifestar diante de Deus. Esse é o momento sublime do nosso culto, que é quando a gente tem essa oportunidade, esse privilégio, quando o véu se rasga, o homem passa a ter acesso direto a Deus. Nós não precisamos mais de intermediário. Então, diante das nossas lutas, diante dos nossos sofrimentos,
nós podemos contar com esse Deus, abrir o nosso coração, abrir o nosso sentimento e colocar diante dele com a certeza absoluta de que ele não é um Deus indiferente à sua luta. Ele não está indiferente, ele não está com os seus olhos fechados ao problema que você está enfrentando. Tenha essa certeza, tenha essa convicção, e por isso a gente tem essa oportunidade de, nesse instante, nos derramar diante de Deus. É esse sentimento que eu gostaria que habitasse no seu coração nesse instante. Você não está só, você pode contar com um Deus que é muito superior ao problema que você enfrenta. Eu vou convidar o nosso irmão Ernesto Gertner, e durante o cântico você tem a oportunidade de se manifestar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa paz, Senhor Deus, que somente Tu pode nos dar, Senhor Deus. Nós te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso, grandioso, misericordioso, que tem cuidado de nós, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer por tudo que tem feito, Senhor Deus. Eu agradeço especialmente por mim, porque senti muito perto a Tua presença, a Tua misericórdia, Senhor Deus, o Teu amor, Senhor Deus. Eu agradeço também pelos irmãos queridos aqui da igreja, por suas orações, por seu carinho, por seu amor, Senhor Deus, tão fraternal, que nos trouxe grande alegria também, Senhor Deus. E nós queremos pedir, Senhor Deus, por esse culto, pela nossa igreja, pelos irmãos também que agora estão colocando diante de Ti as suas necessidades, Senhor Deus. E nós queremos, Senhor Deus, aprender a viver na Tua dependência, Senhor Deus, que nós possamos buscar sempre em Ti, Senhor Deus, tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que necessitamos, e aprendermos a ouvir mais e mais a Tua voz, Senhor Deus. E nós Te pedimos também, Senhor Deus, se tem alguém participando desse culto, Senhor Deus, que ainda não Te conhece como Senhor e Salvador da sua vida, Senhor Deus, que tome nessa manhã essa decisão ao lado de Jesus, Senhor Deus. Nós somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Se sentar, em sua própria oração, o irmão Ernesto se referiu à sua própria experiência, né? Ele também passou por algumas semanas difíceis, internado, mas graças a Deus aqui agora se encontra, e sem dúvida ali no hospital ele com a Sônia também puderam experimentar essa verdade
que se o seu coração estiver em paz, verás que o arco-íris traz um novo tempo, uma nova possibilidade. A experiência de vocês, sem dúvida também a experiência de cada um de nós. O coro vai cantar agora uma música que diz que há um lugar que eu amo, um lugar de amor. Vamos nos inspirar então com esta música. Teremos nestes próximos domingos várias atividades especiais em nossa igreja. Uma delas é a cantata que vamos participar, chamada Proclame, nos dias 1 e 2 de setembro. O objetivo dessa cantata é exclusivamente querigmático, de proclamação, daí o nome deste evento, nesses 2 dias, é o objetivo então de proclamar a Jesus como Senhor. Mas isso só fará sentido se você se empenhar para trazer tantos quantos puderem para ouvir a mensagem da proclamação. Para tanto, já hoje, ao final do culto, você pode pegar no balcão da igreja um convite para levar a quantas pessoas você quiser alcançar e puder, então, convidar para que venham participar, então, dessa cantata, desse musical belíssimo que já vem sendo ensaiado há bastante tempo aqui em nossa igreja. Isso em setembro. No domingo 19 de agosto, nós teremos aqui uma das celebrações do Dia dos Pais. Vai ser com uma cantata, O Filho Pródigo, que o coro masculino vai apresentar nos 2 cultos da noite, às 17h30, 19h30, como uma forma também de homenagear os pais e de agradecer a Deus pelos 28 anos do coro. Vale a pena você também se organizar para estar presente em um desses cultos do dia 19, ou às 17h30, ou às 19h30, o que lhe for mais conveniente. Mas nesta semana, nós temos o reinício de nossa escola de cristianismo. Vou pedir então ao nosso professor, o coordenador deste nosso curso, professor Jackler,
para que nos cative para participar, para nos matricularmos. Isso não me inclui, né, porque eu sou um dos professores, juntamente com a Ruth Amorim e com o próprio Jacler, mas você pode então se matricular, ele vai dar a instrução e após o culto você pode procurá-lo se alguma coisa não ficou clara então para a sua participação nessa escola de cristianismo, nossa escrita. Bom, como o pastor falou, estamos diante dos últimos momentos de inscrição para esse semestre da escrita. As aulas começam já na próxima terça-feira e na terça-feira a gente vai ter o curso com o pastor Israel de doutrinas bíblicas sistematizadas e com a irmã Ruth Amorim sobre noções de hebraico bíblico. E na quinta-feira o curso comigo visão global da Bíblia. A gente está diante de uma grande oportunidade de amadurecimento e aprofundamento, tanto na Bíblia como ministerialmente. Existe já um plano de cursos preparado para os outros semestres, mas nesse primeiro semestre a gente vai ter essas 3 oportunidades. As inscrições podem ser feitas através do site da igreja, então lá tem uma imagem que você pode clicar, você vai chegar no formulário para colocar os seus dados, escolher o seu curso e fiquem atentos. As aulas já começam nessa terça-feira, as inscrições podem ser feitas até amanhã no site da igreja. Sobre este hebraico, dá para a gente aprender hebraico? Tranquilamente. Professora altamente capacitada em analfabetos em hebraico. Então, tá tranquilo de todo mundo estudar. Inclusive, eu fui fazer esse curso de hebraico, não manjo nada, né? E vai ser uma boa oportunidade de desvendar essa língua que faz parte da nossa história de fé. Todo o Antigo Testamento, exceto alguns breves capítulos, foram escritos em hebraico. É um desafio, né? Eu pretendo, se Deus me der possibilidade de tempo, de me matricular também e estudar hebraico, porque eu estudei e não aprendi. Faz tempo também, né? Faz tempo. Mas eu espero poder agora aprender, quem sabe eu consiga. É uma oportunidade, meus irmãos, como o Jacques falou, de a gente se aprofundar. O culto nos envolve, mas é insuficiente para o nosso conhecimento. A escola bíblica é muito rica, mas nestas disciplinas estamos dando mais foco para entendermos mais profundamente, com referências bibliográficas, com avaliação, nota. Eu acho que, sem dúvidas, precisamos aprender mais e estamos criando, então, essa oportunidade para você. E o Marcos só pensa em dinheiro, já quer saber quanto é que custa. Cada curso da escrita vale R$40, uma taxa única de R$40, basicamente para custear o material produzido pelos professores. R$40 o semestre. O semestre. E para casais que desejam fazer o mesmo curso, a gente está com uma mega promoção de R$60 a inscrição do casal. Então, não perca essa oportunidade. Que o nosso objetivo realmente não é financeiro, mas não pode ser de graça. Se for de graça, não tem valor. Então, por isso é que nós fazemos questão de que você participe também, para que você venha e seja aprovado. Vai ter presença, né? E vai ter nota. Nota em hebraico, será que eu vou tirar uma boa nota? Melhor ficar de fora. Muito bem, irmãos, obrigado, Jacques. Vamos então agora participar com as nossas contribuições, nossos dízimos, com as nossas ofertas. Eu gostaria que você fizesse 2 reflexões que estão muito próximas uma da outra nesse momento. A primeira reflexão é que eu mesmo também me faço. Como é que foi nesse semestre que passou a minha fidelidade financeira a Deus? Eu olho para mim e me aprovo? Eu poderia ter feito melhor. Como é que eu vou fazer agora então, de agosto a dezembro, para que no final do ano eu possa olhar para trás e dizer: eu participei dos momentos de fidelidade e eu fui de fato fiel. Eu falo isso aplicando-me a mim mesmo. A segunda reflexão é a seguinte: e aqueles dons que Deus me deu, aquelas coisas que eu sei fazer, aquele tempinho que eu tenho, eu também fui fiel nisso?
Ou eu lá fora sou bom, sou um dos melhores naquilo que eu faço, e na igreja eu apenas assisto, como se isso existisse, aos cultos. Eu quero que você também faça essa reflexão, para que este momento seja um momento de dedicação de dinheiro, mas também das nossas próprias vidas. Como culto, participemos desse instante de reflexão e de contribuição. Nós agradecemos a Deus a fidelidade dele, demonstrando um pouquinho de nossa fidelidade. E agradecemos a Deus também louvando o nome dele. Essa música que vamos ouvir agora, enquanto os diáconos podem levar as salvas, nos fala de um Deus criador. E às vezes podemos pensar que um Deus criador seja um Deus distante. Mas o Deus criador da Bíblia continua ainda a criar. Ele não cuidou apenas do Éden, lá em eras antigas. Ele cuida do jardim das nossas vidas, ainda hoje. Exaltemos, junto com o coro Otília Galvão, ao Deus da criação. Oh
Amém. Como os irmãos e irmãs sabem, no contexto da celebração da Ceia do Senhor, temos refletido já há vários meses, desde o ano passado, no chamado Credo Apostólico, que diz: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Primeira frase sobre Deus Pai Todo-Poderoso. 9, 10 frases sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. E uma frase, a de hoje: creio no Espírito Santo. Na mensagem anterior, então, eu selecionei alguns textos sobre o Espírito Santo no contexto, quero realçar bem esse aspecto, em que aparecem em ação conjunta a fraternidade trinitariana, Pai, Filho e Espírito Santo. Sem dúvida alguma, o tema da Trindade é um dos temas que nós mais temos dificuldade de entender. E é um tema sobre o qual já se debruçaram, desde os albores do cristianismo, milhares de pessoas. Não é nosso propósito, então, discorrer sobre o tema da Trindade, mas mostrar o papel do Espírito Santo sempre em harmonia com o Pai e com o Filho. Na primeira mensagem, dia 15 de julho, então, eu li os textos que vou agora apenas ler. Não se preocupem em anotar, vou publicar essa mensagem no domingo 19 de agosto. Portanto, primeiro texto, Mateus 28, 19 a 20, bem conhecido: e vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui, mostrando que a nossa salvação é uma obra conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo texto que mencionei, não vou discuti-lo, nós o lemos em Lucas 1, 34 a 35, por ocasião do anúncio da gravidez de Maria, que perguntou então ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo Pai a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. A encarnação, portanto, também é uma obra da Irmandade Trinitariana. Terceiro texto, Lucas 10, 21. Naquele momento, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Cheio do Espírito Santo, Jesus assim orou. Quarto texto, João 14, 26 a 27. Estava se despedindo dos seus discípulos, deixou esta palavra de consolo: o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Numa curta frase, Pai, Filho e Espírito Santo em ação. Lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Quinto texto. Quando vier o conselheiro, João 15, 26, quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, Jesus repete então a sua promessa: o Espírito da verdade que vem do Pai, ele testemunhará a meu respeito.
Hoje, então, quero trazer o texto de Atos, capítulo 2, versos 32 e 33. Esse texto é o texto da fundação da igreja. Toda igreja deve olhar para esse texto como sendo o seu texto fundamental como igreja. Essa passagem que vou ler é parte, então, do sermão que naquele culto, após aqueles eventos extraordinários e magníficos, Pedro pregou. Registro, então, apenas esta passagem petrina, neste sermão, Atos 2, 32 e 33. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele, isto é, Jesus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Detenhamos-nos apenas aqui na questão gramatical da frase. Deus ressuscitou a Jesus. E nós, o que estamos reunidos aqui, diz Pedro, e nós indiretamente por ler a palavra dele, somos testemunhas desse fato. Qual fato? Que o Pai ressuscitou Jesus. A frase prossegue: exaltado à direita de Deus. E mamãe me disse que a sua filhinha lhe perguntou: por que à direita de Deus? O que significa mão direita de Deus, ou estar à direita de Deus? É uma metáfora bíblica que indica presença e, sobretudo, indica força e poder. Porque a maioria de nós tem a maior força na mão direita. Por essa razão, a metáfora traz esta lembrança de que estar à direita de Deus é estar na mão que Ele tem mais poder. É claro que é uma metáfora, porque isso não coloca de lado os que são sinistrógeros, isto é, os canhotos. E nem quer dizer que Deus seja mais fraco do lado esquerdo e mais forte do lado direito. É apenas uma metáfora para indicar todo o poder de Deus. Como a dizer, quem está sentado à direita de Deus está com toda a potência divina a seu favor. Aí vem então uma frase que precisamos entender. Jesus, o Filho, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. É uma frase assim um pouco estranha, não é? Jesus recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. E derramou, quem derramou? Jesus derramou o que vocês agora veem e ouvem. É o que Pedro diz então aos seus ouvintes. Vejamos. Na maioria das vezes, quando a Bíblia diz Deus, apenas este vocábulo em nossa língua, com essas poucas letras, está dizendo Deus Pai. Em alguns casos, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou? A Trindade. Quando, no entanto, lemos em João 1:1, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, isso nós temos aqui uma distinção muito clara. Então, na maioria das vezes, portanto, Deus, na Bíblia, se refere a Deus Pai. Uma única vez, no entanto, nós encontramos esse título Deus para Jesus. Nós o lemos em Tito 2, 11 a 14. Quando nós lemos os textos paulinos e
curiosamente observei que sempre no mesmo lugar, observem comigo, 1 Coríntios 1:3, 2 Coríntios 1:3, Efésios 1:3, Colossenses 1:3 e também 1 Pedro 1:3, 1 João 1:3. Eu achei incrível esta coincidência aí. Jesus é chamado de o Filho do Pai. Jesus é referido como Filho do Pai, ou melhor, Deus é referido como o Pai de Jesus Cristo. Uma única vez, no entanto, o título Deus é aplicado a Jesus. É quando Paulo diz claramente, que já lemos hoje, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. O que esperaríamos? Pai. Mas Paulo diz, Cristo Jesus. Aqui ele chama então de nosso grande Deus e Salvador, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente zeloso de boas obras. Jesus foi ressuscitado na terra pelo Pai. Jesus foi atraído ao céu pelo Pai. É muito difícil entender a Trindade. E vendo os Jogos Olímpicos, eu imaginei uma prova de revezamento. Quem corre numa prova de revezamento? 4 corredores. Ou 3. Acho que são 4, não é? Não sou muito bom nesse assunto. São 4 corredores. Qual dos 4 corre? Os 4. No entanto, quando a câmera focaliza o corredor, ele só focaliza aquele que está com o bastão. Quando vai passar para o outro, a câmera muda e os nossos olhos também mudam. No entanto, os 4 correm. Mas nós não vemos os 4 correndo. Penso que esta imagem é uma aproximação, claro que pobre, do ministério da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo correm, mas a cada um deles cabe uma tarefa principal em um determinado momento. Na primeira parte, cabe ao Filho vir ao mundo e morrer em nosso lugar. No segundo momento da corrida, cabe ao Pai ressuscitar o Filho para celebrar a vitória sobre a morte. E no terceiro momento, ressuscitado e de volta ao céu, o Filho entrega o bastão ao Espírito Santo, que então é derramado sobre a igreja, é planificado sobre a igreja. Por isso nós lemos então que Jesus recebeu do Pai o Espírito Santo prometido, porque Jesus tinha prometido aos seus seguidores que enviaria o Espírito Santo. Essa promessa estava em suspenso. Quando ele chega então ao céu, o Pai dá a ele o cumprimento daquela promessa que Jesus Cristo fez. Se me permitem, Jesus chega diante do Pai e do Espírito Santo, e a partir dali é como se ele dissesse ao Espírito Santo: agora é com você. Então o Espírito Santo vem, Atos 2:2, faz um vento muito forte e enche toda a casa na qual estavam assentados os seguidores de Jesus, que aguardavam o cumprimento da promessa feita pelo mesmo Jesus. E Pedro então, tomando a palavra,
explica o significado desta vinda do Espírito Santo. E diz então qual é a consequência dessa vinda do Espírito Santo. Atos 2, 38 a 39. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, os ouvintes daquela mensagem, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. A partir daí, então, todos os que se arrependem e são batizados em nome de Jesus são testemunhas de Jesus. Quando nós tomamos, portanto, a ceia do Senhor, estamos testemunhando a vinda de Jesus. E estamos igualmente testemunhando a volta de Jesus. O Espírito Santo, portanto, é aquele que nos capacita a testemunhar. O Espírito Santo é aquele que nos motiva a nos reunir para adorar. A igreja, portanto, é uma obra do Espírito Santo. Por isso eu tenho insistido em chamar a igreja de uma comunidade pneumatológica. Pneuma é a palavra para espírito. Toda vez que temos a expressão Espírito Santo na Bíblia, é a expressão Santo Pneuma, Hagios Pneuma, Espírito Santo, Santo Espírito. É o Espírito Santo que nos encoraja quando temos que enfrentar as adversidades da vida. Eu sei que você sabe disso. Mas às vezes nós vivemos como se aquilo que nós somos não fosse o Espírito Santo agindo em nós. Mas você vai dizer assim: isso é muito subjetivo. Então eu quero ler um outro texto que vai nos ajudar a entender que isso não é subjetivo. Por favor, Gálatas 4, 6 a 7. São dois textos, na verdade, mas eu vou ler este e vou mencionar depois os outros. Gálatas 4, 6 a 7. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito, podemos colocar aqui, santo de seu Filho, ao coração de vocês, e Ele clama, onde? Nos nossos corações. Abba, Pai. Pai é a tradução de Abba, Pai no grego, Pater, Abba no aramaico e hebraico. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Deus, portanto, enviou o Espírito Santo dele, o Espírito Santo do Filho, aos nossos corações. Em Jerusalém, este envio do Espírito Santo fundou a igreja. Hoje, este Espírito Santo enviado a nós mantém a nossa igreja formada pelos filhos de Deus, pelos salvos por Jesus, pelos regenerados pelo Espírito Santo. A partir daquele momento, cumprindo-se a promessa de Jesus Cristo, o Espírito Santo se tornou residente, morador, habitante, presente no coração de cada um de nós. Mas isso é subjetivo, você dirá. Então vamos a um texto. Romanos 8:11. Depois, 2 Timóteo 1:14. Romanos 8:11.
E se o Espírito Santo daquele, isto é, Deus Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Santo Espírito que habita em vocês. 2 Timóteo 1,14. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você vai dizer, isso é subjetivo. Agora eu vou ler um texto onde a prova final é dada. Efésios 4, 29 a 32. O Espírito Santo, portanto, nos foi enviado para habitar em nós, para nos dar força para viver, nos dar alma, pneuma, espírito, ânimo, vida. E por isso recebemos a Jesus como Salvador e Senhor. Mas, esse é o texto de Efésios. Presente em nosso coração, o Espírito Santo pode ser entristecido. Efésios 4, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Gente, se eu só falasse aquilo que fosse edificar aos outros, seria uma revolução. Palavra torpe não é só palavrão, mas também palavrão. Quando alguém passa por mim, eu digo, isso aí é um hipócrita. Eu entristeço o Espírito Santo, porque essa palavra não traz nenhuma edificação. Por exemplo, aí nós podemos multiplicar os exemplos. Infelizmente, nós somos bons nesse negócio de entristecer o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e maldade. Ou seja, quando eu abrigo isso no meu coração, seja amargura, por mais justa que seja, indignação, por mais justa que seja, ira, por mais justa que seja, eu entristeço o Espírito Santo, porque ele mora em mim. O que nós perdemos muitas vezes é a percepção dessa morada de Jesus em nós. Eu vou prosseguir, se Deus me permitir, porque nós podemos também apagar, não só entristecer, mas podemos apagar o Espírito Santo de Deus, conforme diz esta palavra. Vamos celebrar agora a ceia do Senhor. Pastor Alcenir e pastor Zé Maurício estarão aqui comigo. Quando eu falo a você, eu falo a mim. E nesta hora, então, eu vou me lembrar, eu vou lhe lembrar, que aqui dentro do meu coração, claro que é uma metáfora, no sentido de que no coração é apenas a palavra que expressa a nossa vida como um todo. Dentro da nossa vida, portanto, o coração, se nós entendemos tal metáfora, o Espírito Santo habita. Isso é uma promessa gigante. Eu sou um esqueleto incapaz de ficar em pé, mas o Espírito Santo habita em mim. Então eu posso ficar em pé e caminhar. Mas ao mesmo tempo, é uma advertência. Ou, se queremos ser otimistas, é uma advertência e uma promessa. Eu gostaria que você pensasse nisso. Tomando a ceia do Senhor, o Espírito Santo habita em mim. E eu quero alegrá-lo. Jesus, quando fez aquela oração, Pai, eu te agradeço porque escondeste aos sábios, revelaste aos pequeninos, ele exultou no Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo não é algo assim
subjetivo, distante, metafísico, etéreo, aéreo, nefelibático, nas nuvens, mas é Deus conosco. Quando Jesus diz que eis que estarei convosco todos os dias, quem está conosco todos os dias é o Espírito Santo, que habita em nós. Assim vamos celebrar a ceia do Senhor. Os irmãos podem levar, alegramos-nos com tantos irmãos aqui presentes nesse culto, o primeiro que celebramos neste domingo. Esperamos que as palavras que aqui foram lidas e praticamente sem muita exposição, apenas a leitura, sejam palavras que tragam ao seu coração advertência. O que é que você tem feito ao Espírito Santo que habita em você? Mas seja também uma promessa de vida ao seu coração, como diz uma canção popular, que só é possível, no entanto, pela presença do Espírito Santo em nós. Enquanto você olha para esse pão que alguns já receberam, alguns estão recebendo, ainda alguns vão receber, veja como você tem alegrado o Espírito Santo. E se for o caso, veja como você o tem entristecido. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Jesus. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, o Pai. O Espírito Santo é aquele, para usar a imagem há pouco referida, que pegou o bastão na corrida de revezamento trinitariano e agora nos conduz juntamente com Ele para a vitória sobre o poder do pecado, sobre o poder da morte.
Senhor, nós te agradecemos porque o Teu Santo Espírito foi colocado dentro dos nossos corações e nós o temos hoje lá dentro. Te damos graças por isto. Senhor, nós te rogamos que nos ajudes a viver sabendo que aquilo que nós somos e fazemos é porque o Teu Santo Espírito nos dá vida. Senhor, nessa hora olhamos para essas mesmas vidas dominadas pelo Espírito Santo e te pedimos perdão, porque às vezes nós te entristecemos entristecendo o Teu Santo Espírito. Perdoa-nos, Senhor. E assim, perdoados, faze com que, conforme a Tua palavra nos ensina, sejamos testemunhas de Jesus, de tal modo que a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso pai, ou a nossa mãe, nosso filho, a nossa filha, nosso irmão, nossa irmã, nosso vizinho, nossa vizinha, possam olhar para nós e perceber que o Espírito Santo habita em nós. Oramos em nome de Jesus e com esta confissão e desejo, tomemos do pão. Pão que nos lembra que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, alimentados por essa confiança e esperança, tomemos do cálice. Vamos colocar todos em pé. Pastor José Maurício vai nos despedir agora então, com a bênção apostólica, após a qual, bem conduzidos pelo nosso órgão e nosso regente, vamos cantar o Amém. Lembro a todos que à noite, às 5h30 ou às 7h30 da noite, vou pregar sobre oração do Pai Nosso. Orem por mim, é um desafio muito grande pregar sobre um texto tão conhecido e dali tirar ainda lições para que as nossas vidas vivam na perspectiva da graça trinitariana de Deus. Então, oremos. E agora então, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra desde agora e para todo sempre.